Olá. Quando eu me refiro a Memórias da Plantação, eu estou dialogando com este livro publicado em 2019 no Brasil pela Grada Quilomba. No seguinte trecho, ela explica o que essa expressão significa. Memórias da Plantação examina a temporalidade do racismo cotidiano. A combinação dessas duas palavras, plantação e memórias, descreve o racismo cotidiano não apenas como a reencenação do passado colonial, mas também como uma realidade traumática que tem sido negligenciada. E, de acordo com a autora, uma das maneiras, uma das facetas desse racismo que reencena o passado colonial tem sido a academia, que tem privilegiado conhecimentos de interesse apenas da branquitude. Mas a autora faz os seguintes questionamentos. Quem sabe o quê? Quem não sabe por quê? Qual conhecimento está sendo reconhecido como tal? E qual conhecimento não o é? Qual conhecimento tem feito parte das agendas acadêmicas? E qual conhecimento não? De quem é esse conhecimento? Quem é reconhecida ou reconhecido como alguém que possui conhecimento? E quem não pode? Quem está no centro? E quem permanece fora, nas margens? Mas quem define quais perguntas merecem ser feitas? Quem as está perguntando? Quem as está explicando? E para quem as respostas são direcionadas? E aí, a impressão que eu tenho é que ninguém tem feito essas perguntas quando se trata do Colégio Pedro II. O Colégio Pedro II é uma das instituições mais antigas, instituições de ensino mais antigas do Brasil. Ele foi instituído pelo seguinte decreto, e por trás da criação dele estava o Partido Conservador, sobretudo os saquaremas, que tinham como objetivo criar um colégio para formar os jovens da boa sociedade, para aprenderem os discursos e as práticas que conseguissem se reproduzir como elite no poder, e também criar um colégio que fosse como o modelo para os outros colégios. Então, está envolvida uma dominação ideológica aí. O fato é que esse colégio cresceu. O que era inicialmente parecido com essa imagem aí da esquerda, hoje é apenas o campus centro de uma instituição que hoje integra a rede federal e possui 14 campi e mais um centro de referência em educação infantil. Então, é uma instituição que oferece cursos desde a educação infantil até o mestrado, e afetando a vida de uma série de servidores e alunos. Trabalhando lá desde 2016, eu comecei a questionar se no colégio havia outros profissionais além dos professores quando da sua criação, né? No momento em que ele foi criado. E hoje eu olho para trás e vejo que essa é uma pergunta extremamente ingênua, porque se a gente está falando de um colégio criado no Império Brasileiro, um colégio para os filhos da elite, a princípio, eu já deveria ter percebido que ao menos pessoas trabalhando de forma compulsória por serem escravizadas existiam lá. Afinal, ninguém da boa sociedade faria o trabalho pesado. Mas, infelizmente, em 2018, quando eu iniciei essa pesquisa que se tornou minha tese de doutorado, eu ainda não tinha percebido o quanto esses discursos, práticas desse período colonial ainda estavam vivos, ainda no nosso entorno. Então, se a gente não estabelecer uma postura crítica para questionar quem é que está produzindo esse conhecimento, que perguntas estão sendo feitas, nós acabamos reproduzindo perspectivas das epistemologias do Norte, que não estão preocupadas em pensar que qualquer pesquisa, qualquer produção de memória, ela é localizada, ela está relacionada com os lugares de fala, com os lugares epistêmicos de quem produz. Então, se eu sou uma trabalhadora negra da América do Sul, uma trabalhadora brasileira, me interessa pesquisas que valorizem trabalhadores do século XIX. E quando eu fui pesquisar sobre a memória do Colégio Pedro II, não foi isso que eu encontrei. Pelo contrário, eu descobri que essa é a obra que tem se tornado, que se tornou a base da memória do colégio. Ela foi uma obra encomendada em 1934 pelo colegiado de professores do Colégio Pedro II na época, e eles encomendaram ao Scragnoli Doria, que fazia parte desse professorado, para que ele oferecesse essa obra como
comemoração do primeiro centenário da escola. Acontece que 50 anos depois, o colégio estabeleceu uma comissão de atualização da memória do colégio, que, em parceria com um outro instituto federal, publicou uma nova edição dessa obra, com uma atualização de grafia e com uma parte inicial explicando quem era o autor, explicando algumas considerações importantes. E é justamente nessa parte que eles explicam o seguinte: Scragnoli Doria registrou, em páginas lapidares, a trajetória do colégio desde sua fundação até 1937. A memória histórica é parada obrigatória para qualquer estudioso que pretenda penetrar no universo cultural brasileiro. Scragnoli Doria, efetivamente engajado, bem cumpriu a tarefa que lhe fora atribuída, missão arduamente beneditina de compulsar nas tradições do passado as presenças infindas das forças em continuidade do futuro. Foi o que disse essa comissão em 97. Em 2013, quando publicaram esse livro em que esperavam dar continuidade sem criticar o que o Doria já tinha escrito, então, nesse livro, eles pretenderam cobrir um período de 1937 até 2013, eles escreveram ainda pior. Eles indicaram que, aos que querem conhecer, trabalhar e pesquisar sobre os 100 primeiros anos, ou seja, de 1837 a 1937, essas pessoas têm que se fundamentar em Eugênio Raja Gabaglia, e eu explico, foi um diretor da escola que, em 1914, lançou um primeiro anuário, um livro que compila documentos, algumas questões de memória. Então, voltando à citação, que o Raja Gabaglia e a Scragnoli Doria, colhendo dados e fatos históricos tão somente descritivos. Eles evitaram tecer considerações crítico-explicativas, não obstante possuírem elevados méritos e larga capacidade profissional. Eu tive que grafar, porque apenas uma perspectiva alinhada com as epistemologias do Norte, que acredita ser possível neutralidade, pensa que é possível que hoje alguém consiga escrever algo sem tecer considerações explicativas, fatos históricos tão somente descritivos. Houve uma escolha, e eu vou mostrar para vocês que isso aconteceu. Acontece que, em 2018, o colégio patrocinou ainda a publicação desse livro, Memória Histórica do Colégio Pedro II, 150 anos de história na educação do Brasil. Um livro altamente alinhado a tudo que já tinha sido produzido. Também não há críticas ao que foi produzido na obra de 37. E, pelo contrário, há a indicação de que a obra seminal do professor Luiz Gastão de Scragnoli Doria é fonte obrigatória para todo pesquisador que se propõe a investigar os 100 primeiros anos do Colégio Pedro II. Acontece que essas obras, já que baseadas na obra de 37, ela é uma obra focada apenas nos professores e estudantes ilustres que passaram pelo colégio. Não há muito espaço para conflitos, pelo contrário, se conta uma história do colégio cheia de consenso. E não foi isso que eu descobri quando eu passei a pesquisar em fontes primárias. Quando, por exemplo, eu fiquei pesquisando a legislação, no decreto de fundação, eu me dei conta de que o decreto previa para o funcionamento da escola um reitor, um síndico ou vice-reitor, um tesoureiro, os serventes necessários, os professores, os substitutos, os inspetores de alunos. O estatuto que foi publicado no mês seguinte ainda acrescentou um professor de saúde, que é o termo utilizado para designar um médico. Um decreto de 55 adicionou a figura de um repetidor, que era uma pessoa da categoria docente que estava ali para auxiliar os alunos. Então, o quadro seguinte faz uma compilação de tudo que eu descobri, fazendo uma pesquisa sobre as pessoas envolvidas, as profissões, né, os ofícios envolvidos. Eu descobri todas essas possibilidades. E nada disso, não vou dizer nada, né, mas pouco disso está descrito na obra que tem sido tomada como sustentáculo da história do colégio no século XIX. E pesquisando ainda os ofícios, porque no Arquivo Nacional do Brasil existe uma série de documentos que é a correspondência entre os reitores da escola e as autoridades imperiais. Eu consegui descobrir não só que pela escola passaram
africanos livres, como também que não só os africanos, como também outras pessoas estavam envolvidas em situações de conflito que ainda não haviam sido registradas, não haviam sido popularizadas. Isso é, a história da escola não está olhando para essas pessoas até então, né? Então, em 1842, tem um relato interessantíssimo mostrando que um africano livre, né, o Lourenço, de nação Ugarangue, ele se suicidou com uma facada na boca do estômago. Um outro ofício extremamente relevante mostra que em 1850, um africano livre, chamado Francisco, de nação Angola, ele foi... houve o pedido de troca dele pela razão de ser sumamente altanado e perigoso conselheiro dos africanos mais moços. Ou seja, algum tipo de rebelião esse africano estava causando na escola. Em 1845, eu descobri um relato bastante interessante sobre um inspetor de alunos que acabou sendo demitido da escola. De acordo com o reitor, tenho a honra de levar ao conhecimento de Vossa Excelência que, havendo nomeado interinamente para um lugar vago de inspetor de alunos deste colégio, o brasileiro Paulo José de Gomes Marques e Cunha, que entrou em exercício no dia 5 do corrente, vi-me obrigado a despedi-lo hoje, não obstante haver ele procedido muito satisfatoriamente nesses 18 dias, porque hoje mesmo fui informado de que do Colégio de Nova Friburgo, em que era professor, fora ele despedido por ser sodomito. Então, mesmo sendo um profissional que estava mostrando serviço, ele tinha um tipo de mancha, era uma mancha sexual. Já de 39, né, 2 anos depois do decreto de fundação, um dos primeiros professores de desenho, que foi uma figura bastante importante no início da Escola Imperial de Belas Artes, escreve o seguinte pedido de demissão. E é interessante, antes de ler o trecho, comentar que, quando se lê a memória histórica do Colégio Pedro II, se fala apenas que ele foi convidado para ser uma das primeiras levas de professores da escola, sem comentar por que ele estava pedindo demissão. Ele diz o seguinte: exime o senhor, que ele está falando com o reitor da escola. Então, exime o senhor, eu quisera continuar em lecionar no colégio, mas 2 motivos puderam me impedir. O primeiro é a complicação dos cursos na aula de pintura histórica na Academia das Belas Artes, porque é neste ano que explicarei a parte teórica da arte e farei a aplicação das ciências exatas à pintura. O segundo, que a meu ver é o mais importante, é que o ordenário do colégio é diminuto em relação ao trabalho de um professor, que o tempo empregado no ensino do colégio é mais rendoso a um artista na aplicação de outros trabalhos. Então, esse trecho mostra para a gente que o colégio apresentou um problema, né? Um problema de um salário diminuto dos professores. E esse é apenas um trecho dos muitos que eu encontrei mostrando problemas em salários que não eram compatíveis, em atrasos no pagamento. E, como eu mostro na tese, que eu inclusive convido a leitura, se chama Tensões na Escola do Imperador, eu mostro o quanto isso tudo é um reflexo da escravidão, né? Quando tem a escravidão, o trabalho livre, ele não recebe o valor que merece, né? A escravidão, ela impacta diretamente no trabalho livre. Então, esses documentos que eu apresentei para vocês, eles são apenas uma prova de que há conflito na escola e a memória oficial desse colégio não tem mostrado isso. E fica para a gente pensar. Quando a gente pensa numa obra como essa, escrita em 1937, a gente tem que relevar os limites das condições sociais de produção, afinal, ele produziu isso em 37, ou a gente pode pensar que as marcas da colonialidade são opcionais. Na minha pesquisa, eu também descobri gente trabalhando na escola contemporânea do Dória, que estava produzindo obras antirracistas, como o professor Emetério dos Santos. Então, para finalizar minha fala, eu posso apenas deixar o seguinte trecho com o qual dialoguei também para escrever a tese, que é o perigo da história única. As palavras poderosas da Chimamanda nos ensinam bastante.